Muito bem. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade hoje, nesta segunda-feira, à leitura do livro, estudos do livro de Levítico, do irmão Mackintosh. Porém, Arão calou-se. Deixa eu dar uma olhadinha só antes aqui. Qual capítulo seria do livro de Levítico que está sendo acompanhando agora, né? Nós estamos nessa leitura aqui. Parece que já é no capítulo 10 de Levítico. Então vamos continuar. Porém, Arão calou-se. Existe qualquer coisa extraordinariamente admirável e tocante na maneira como Arão recebeu o duro golpe da justiça divina. Arão calou-se. Era uma cena solene. Os seus dois filhos mortos a seu lado, mortos pelo fogo do juízo. Acabava de os ver revestidos com as suas vestes de glória e beleza, lavados, paramentados e ungidos. Tinham estado com ele perante o Senhor, para serem consagrados ao ministério sacerdotal. Tinham oferecido, em companhia dele, os sacrifícios determinados. Tinham visto os raios da glória divina irradiando da coluna de nuvem, sinal da presença de Deus. Tinham visto cair o fogo do Senhor sobre o sacrifício e consumi-lo. Tinham ouvido irromper da assembleia, prostrado em adoração, as exclamações de júbilo. Tudo isso acabava de passar ante seus olhos, mas agora, enfim, os seus dois filhos jaziam a seu lado, nas garras da morte. O fogo do Senhor, que pouco antes fora alimentado por um sacrifício aceitável, tinha agora caído em juízo sobre eles, e que podia ele dizer? Arão calou-se. Só para lembrar, né, esse trecho aqui está falando do momento em que os filhos de Arão, os dois filhos de Arão, mais velhos, né? Se eu não me engano, era. Deixa eu aqui até abrir na palavra, que a gente vê essa passagem, mas se eu não me engano, Ezequias, sabe? Deixa eu ver aqui. Deixa eu apresentar aqui na Bíblia. Levíticos, capítulo 10. Isso. O nome dos filhos dele. Estão vendo aí todo mundo? A apresentação? Deixa eu dar uma olhadinha. Tá, né? Então, Nadab e Abiú, né, eram os dois filhos mais velhos de Arão. Vamos fazer essa leitura aqui para os irmãos ficarem conhecendo o contexto daquela leitura que a gente acabou de fazer, né? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Calou, né? Porém, Arão calou. Até aqui o verso 3, né?
Então, esse trecho aqui está falando exatamente disso, né? Desse momento aí que Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles pegaram um incensário, cada um seu incensário, colocaram fogo e entraram, né, no tabernáculo diante do Senhor com esse incensário, com esse fogo, e que era o fogo deles, né, que eles se colocaram, um fogo estranho. E o que aconteceu, eles foram mortos pelo fogo do juízo divino. E Moisés falou aquilo, né, que o Senhor trouxe esse juízo sobre os filhos de Arão, e Arão apenas, né, só teve que se calar. Porque, imagine, né, a dor do pai, ter os seus dois filhos mais velhos, que alguns dias antes, né, vamos dizer assim, vou estar falando assim, né, eu não sei quanto tempo foi, mais ou menos, mas alguns dias antes, na inauguração do tabernáculo, vamos dizer assim, né, os dois tinham sido vestidos com as vestes sacerdotais, assim como Arão com a veste de sumo sacerdote. Arão era o sumo sacerdote, e os filhos eram sacerdotes. E como eram os mais velhos, eles eram sucessores de Arão no sacerdócio. Quando Arão morresse, o Nadab ou Abiú, um dos dois, iam assumir o sumo sacerdócio. E os filhos de Arão todos eram sacerdotes. Então, eles foram vestidos com aquelas vestes do sacerdócio, houve todo aquele culto, né? Aquela adoração ao Senhor ali no tabernáculo, com o povo louvando, adorando, houve sacrifício, houve tudo conforme o Senhor mandou, ordenou. Né? Então deve ter sido uma coisa muito bonita, né? E muito esplendorosa, vamos falar assim. E para Arão, né, deve ter sido também, né, muito, muito excelente, né, para ele, né, ter os filhos dele ali ao lado dele, né, com as vestimentas sacerdotais, e aí fazendo o ofício ali de sacerdote como Deus ordenou. E aí chega esse momento em que esses dois filhos mais velhos, eles vão e entram na presença do Senhor com um fogo estranho e acabam sendo mortos pelo juízo de Deus por terem adentrado ao santuário com fogo estranho. Então, quando Moisés fala, né, sobre isso, então Arão apenas pôde se calar. Deixa eu ver aqui. Vamos continuar aqui a leitura. Deixa eu ler esse adendo aqui, né, o número 1. Para que o leitor se não sinta perturbado com a dificuldade a respeito das almas de Nadab e Abiú, né, os filhos de Arão que morreram, devo dizer que uma tal questão nunca deve ser levantada. Em casos como o de Nadab e Abiú, em Levítico 10, Coré e a sua companhia, em número 16, toda a congregação, exceto Josué e Caleb, cujas ossadas ficaram no deserto, segundo Números 14 e Hebreus 3, Acã e sua família, Josué 7, Ananias e Safiras, em Atos 5, os que foram julgados por abusos à mesa do Senhor, 1 Coríntios 11, a questão da salvação da alma nunca é levantada. Devemos ver neles simplesmente os atos solenes da administração de Deus no meio do seu povo. Este conhecimento alivia a alma de todas as dúvidas. Então, aqui, se os irmãos e as irmãs entenderam muito bom, mas eu vou tentar aqui, né, esclarecer mais ainda, né, isso aqui. O que ele está falando é que ele deu vários exemplos aqui onde houve o juízo de Deus sobre pessoas ou grupos de pessoas trazendo a sua morte. Né? Então, ele fala primeiro aqui de Nadab e Abiú, que foi o exemplo que nós estamos lendo, acabamos de ler agora, em Levíticos. Né? Depois ele fala da família de Coré,
né? E Coré e aqueles que seguiram ele, que foi uma rebelião dessa família aí, né, que é da tribo de Levi também, que se levantou para questionar a liderança de Moisés e de Arão. Eles também eram levitas e acharam que podiam, né, tomar a posição, né, de Moisés e Arão, inquestionável, uma posição, uma autoridade, uma liderança que foi dada por Deus. E o que acontece com Coré e a companhia, né, as pessoas que acompanharam ele, foi que a terra se abriu e tragou a todos, né, diante de todo Israel lá. Isso está em número 16. E aí tragou a todos, e aqui ele fala, é certo, Josué e Caleb, né? E aí depois ele fala de Acã e sua família. Aqui, Acã, todo mundo lembra do pecado de Acã, né? Que pegou dos despojos lá de Jericó e escondeu, né? Quando o Senhor tinha proibido de fazer isso. E depois foi descoberto, e Acã e sua família, né, quando foi descoberto esse pecado que levou a Israel a perder uma luta, uma batalha contra os seus inimigos, quando esse pecado foi descoberto, então Acã e sua família também foram mortos, né, o juízo, a condenação para eles foi a morte. Isso segundo, né, a direção do Senhor ali naquela época. Isso está em Josué, capítulo 7. E, por fim, no Novo Testamento, ele fala aqui de Ananias e Safira, em Atos 5. Vocês vão lembrar que Ananias e Safira, né, levaram a oferta e a depositaram aos pés dos apóstolos, mas essa oferta eles levaram com uma mentira, né? Dizendo que era um valor total da venda de uma propriedade deles, quando, na verdade, era apenas metade do valor. Mas eles depositaram aos pés dos apóstolos, dizendo que era o valor total da propriedade, aos pés dos apóstolos e diante de toda a Assembleia, né? E era uma mentira aquilo. E, com isso, o Espírito Santo, né, trouxe um juízo aí sobre eles, e tanto Ananias como Safira caíram, né, mortos na mesma hora em que foi feito esse ato aí, né, de mentira diante da congregação, diante da Assembleia toda. E, então, um ato de juízo administrativo de Deus. Então, todos esses, né, que morreram nesses atos administrativos, não significa que eles perderam a salvação, que morreram estão condenados, ou vão ser julgados e condenados lá no... Não, né? Tanto Ananias e Safira, como Acã e sua família, e lá Nadab e Abiú, isso não quer dizer isso não, que eles perderam a salvação, né? Apenas que um ato deles, né, errado, né, e que levou a um juízo duro, né, eles perderam a vida deles aqui, né, nessa vida aqui, né? Então, não significa que perderam a salvação, tá bom? Até muita gente pensa que Ananias e Safira não eram cristãos, que perderam a salvação e morreram ali. Não, eles eram cristãos, convertidos ali, estavam na Assembleia. E lembrando que Ananias e Safira estavam bem no início ali da Assembleia, logo depois do Pentecoste, né? E quando começou a Assembleia, em que o Espírito Santo agia com grande poder no meio deles. E Ananias e Safira também faziam parte ali da Assembleia, foram batizados, né, e eram parte da Assembleia. Mas, né, cometeram esse pecado aí e houve essa correção administrativa aí, governamental, vamos dizer assim, de Deus. Então, estou falando isso assim para os irmãos ficarem bem claro essa situação aqui, né, que a gente acabou de ler. Algum outro irmão quiser comentar alguma coisa sobre isso, fique à vontade. E as irmãs,
e outros irmãos entenderam, então, essa parte aqui que a gente acabou de comentar e que o texto está falando? E muitas vezes fica na mente das pessoas isso, né? Ah, Ananias e Safira não eram cristãos, perderam a salvação. Ah, Acã e sua família perderam a salvação. Ah, que Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, que morreram ali, né? Eles perderam a salvação ali. Não. Isso aí, a palavra de Deus está falando isso, mas não significa que é isso, que foi isso. Significa apenas estar mostrando uma ação governamental de Deus e juízo ali sobre aquelas pessoas com erros que eles praticaram. Voltando aqui, a gente vê que eles falam não só de Ananias e Safira, mas fala também aqueles que foram julgados por abusos à mesa do Senhor em 1 Coríntios 11. Então, lá em 1 Coríntios 11, se vocês não se lembram, vou botar aqui, vou botar lá em 1 Coríntios 11. Vamos lá. Vou apresentar aqui a Bíblia para mim. Então, em 1 Coríntios 11, só ler aqui para os irmãos lembrarem, né? 1 Coríntios 11. É um texto bastante lido, né, na Assembleia, principalmente nas reuniões de partimento do pão, mas a primeira parte lá em cima. Mas 1 Coríntios 11, aqui no verso 30, fala assim, 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse dorme aqui não é de tirar um cochilo, não, né? É de morrer, tá bom? Então, por isso que lá no texto, botando lá no texto, voltando cá no texto, ele fala aqui, ó, os que foram julgados por abusos à mesa do Senhor, em 1 Coríntios 11, tá bom? Que foi aqueles versículos 29 e 30 que eu acabei de ler. Então, a questão da salvação da alma nunca é levantada. Bom, a questão da salvação da alma nunca é levantada. Devemos ver neles simplesmente os atos solenes da administração de Deus no meio do seu povo. Este conhecimento alivia a alma de todas as dúvidas. Que dúvidas? De que um cristão ou um crente pode perder a salvação. Certo? Então, se você tem no coração ou na mente essa dúvida, pode ficar aliviado aqui, ó, que aquele que é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Pode acontecer de um salvo vir a perder a sua vida aqui por conta de um ato administrativo solene e administrativo de Deus? Sim, pode. A gente vê esses exemplos aqui que a gente acabou de ler. Mas isso não significa que ele vai, né, perder a sua salvação. Ele pode morrer, sair dessa vida aqui, mas vai estar com o Senhor, tá bom?
Continuando a leitura. Tranquilo, irmãos e irmãs? Quanto a isso? Tá bom. Então, continuando a leitura aqui. O Senhor habitava entre os querubins para julgar o seu povo em todas as coisas. E Deus, Espírito Santo, habita na igreja para ordenar e governar, segundo a perfeição da sua presença. A sua presença era tão real e pessoal que Ananias e Safira puderam mentir-lhe e ele pôde executar o juízo sobre eles. Foi uma exibição tão real e imediata dos seus atos administrativos como temos no caso de Nadab e Abiú, ou Acã, ou qualquer outro. É uma grande verdade de que se deve tomar nota. Deus não só é a favor do seu povo, como está com ele e neles. Deve contar-se com ele em todas as coisas, quer grandes, quer pequenas. Ele está sempre presente para dar consolação e auxílio. Está ali para castigar e julgar. Está presente para as necessidades de cada momento. Ele é suficiente. Que a fé espere nele. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, Mateus 18, 20. E certamente, onde ele está, nada mais precisamos. Isso aqui foi o adendo aqui, essa nota número 1 aqui, tá bom? Que a gente acabou de ler. Vamos continuar agora a leitura do texto principal aqui do livro. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Salmo 39, 9. Era a mão de Deus, e ainda que pudesse parecer muito pesada, aí ele está se referindo, né, voltando ao texto do livro, está se referindo, né, de novo ali a Nadab e Abiú, que foram julgados ali por levar fogo estranho na presença do Senhor. Então, era a mão de Deus, e ainda que pudesse parecer muito pesada, no juízo da carne e do sangue, ele só tinha que curvar a cabeça em temor silencioso e reverente à quiescência. Emudeci, tu o fizeste. Era a atitude mais adequada em presença do juízo divino. Arão. Arão, sem dúvida, sentiu que as próprias colunas da sua casa eram sacudidas pelo trovão do juízo divino e, portanto, só podia permanecer em silencioso assombro diante daquela cena aterradora. Para um pai privado dos seus 2 filhos, daquela maneira e em tais circunstâncias, não era um acontecimento vulgar. Ou seja, não era um acontecimento comum, tá? Um acontecimento excepcional. Então, uma coisa bastante difícil, né, para um pai. Isto constituiu um comentário profundamente solene às palavras do salmista. Deus deve ser um extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Salmo 89, 7. Quem te não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Possamos nós aprender a andar suavemente na presença divina e a pisar os atos do Senhor com os pés descalços e espírito reverente. Que o nosso incensário de sacerdotes contenha sempre como único combustível o incenso batido das múltiplas perfeições de Cristo, e que a santa chama seja sempre ateada pelo poder do Espírito. Tudo mais não é somente inútil como vil. Tudo que proceda da energia da natureza, tudo que é resultado da ação da vontade humana, o mais fragrante incenso da imaginação do homem, o mais intenso ardor da devoção natural,
tudo isso redundará em fogo estranho e atrairá o juízo solene de Deus Todo-Poderoso. Ó quem nos dera um coração inteiramente fiel e um espírito de adoração continuamente na presença de nosso Deus e Pai. Mas não desanime nem se assuste. Qualquer coração sincero, embora tímido, sucede com frequência que aqueles que deveriam alarmar-se manifestam indiferença, enquanto que outros, para quem o Espírito de graça só destina palavras de conforto e estímulo, aplicam a si próprios, erradamente, as advertências assustadoras das Sagradas Escrituras. Sem dúvida, o coração humilde e contrito, que treme perante a palavra do Senhor, está em bom estado. Porém, devemos recordar que um pai adverte o filho, não porque deixa de o considerar seu filho, mas porque é seu filho. Uma das melhores provas deste parentesco é a disposição de receber a advertência e aproveitá-la. A voz paterna anda mesmo que o seu tom seja de grave admoestação. Penetrará no coração do filho, mas nunca para despertar dúvidas quanto ao seu parentesco com aquele que fala. Se um filho duvidasse da sua filiação todas as vezes que fosse repreendido pelo pai, seria digno de lástima. O julgamento que acabara de cair sobre a casa de Arão não o fez duvidar que fosse realmente sacerdote. Teve apenas o efeito de ensinar-lhe como deveria conduzir-se nessa elevada e santa posição. Aí, irmãos, a gente vê, né, enquanto a gente pode descansar nessa certeza, né, da nossa salvação e de que somos filhos de Deus. A gente vai cometer erros, vai andar algumas vezes de forma que não vai agradar a Deus, e Ele, como um Pai que nos ama, vai nos corrigir. Então, cabe a nós aceitar a correção como filhos, né? Mas nunca achar ou pensar que por causa da correção deixamos de ser filhos. Nunca isso. Né? Pelo contrário, devemos entender, compreender que passando pela correção, a gente sabe e conhece que temos um Pai que nos ama e que quer o nosso bem, né? E quer o melhor para nós. Então, esses os pensamentos que devem passar na nossa mente. Quanto à questão ali que o autor fala, né, porque o exemplo que ele tem aí para nós, do Nadab e Abiú, que levou o fogo estranho perante o altar do Senhor, ali lá é um exemplo lá do Velho Testamento, né, da antiga dispensação, e ele coloca aqui algumas coisas contextualizando, né, ou nos ensinando que isso também pode acontecer, né, na Assembleia, quando nós levamos ou nos achegamos perante o Senhor, com as nossas próprias forças, na nossa própria energia, e muitas vezes usando a nossa carne para estar ali diante do Senhor, achando que assim, né, estaríamos fazendo alguma coisa boa. Então, ele coloca aqui, né, que estar diante do Senhor não pode ser pela a energia da nossa natureza, como ele fala aqui, ó,
não pode ser pela energia da nossa natureza, nem da vontade nossa humana, nem da vontade humana, tá? Então, na Assembleia, as coisas têm que ser feitas na direção, sobre a direção do Espírito Santo de Deus. E a carne e a vontade do homem tem que estar fora. Não pode ter vez. Então, às vezes, a gente pode ter um pensamento ou uma imaginação de fazermos algo achando que aquilo vai ser bom e vai ser melhor. Então, a imaginação do homem não deve ter lugar também na Assembleia. Ah, vamos fazer dessa forma que é melhor. Ah, vamos fazer assim, assim, porque é mais agradável. E foi isso que aconteceu em muitas assembleias, né? Na igreja. Ah, vamos botar os instrumentos musicais, porque aí vai ser muito melhor o louvor. Ah, vamos botar o coro de irmãos cantando, porque o louvor vai ser mais bonito, vai atrair mais irmãos e irmãs para a reunião. Ah, vamos botar aquele pregador que é muito eloquente e fala muito bem. Ah, vamos, né? E aí vai a imaginação do homem. Então, tudo isso diante do Senhor é um fogo estranho. Então, nós devemos ter cuidado para não fazer essa mesma atitude que teve na WPU, aqui, claro, né? Segundo esse ensinamento que a gente aprende de lá, a gente não leva nenhum fogo, não tem um altar, não tem um tabernáculo. Nós temos um lugar, uma mesa, onde nós nos reunimos e adoramos ao Senhor, a Deus, ali junto com os outros irmãos. E também nesse lugar não cabe o fogo estranho da nossa natureza humana, o fogo estranho da carne, o fogo estranho da nossa imaginação, né? E aí, e outras tantas coisas que a gente pode, né, exemplificar aqui, que a gente poderia achar que seriam boas, mas não são. Então tem essas duas, vamos dizer assim, esses dois pensamentos principais, né, que a gente pega aí dessa leitura. Primeiro, né, que nós somos filhos de Deus, e ainda que sejamos disciplinados, julgados por Deus, isso não nos torna, não nos faz deixar de ser filhos de Deus, pelo contrário, isso reafirma ainda mais que somos filhos, né? E por que eu falo isso até, né? Está lá deixa eu apresentar aqui, está lá em Hebreus, né? Se a gente abrir Hebreus, capítulo 12, deixa eu abrir aqui para os irmãos. Hebreus, capítulo 12, verso, aqui é 6, né? 5, 6, vou ler aqui. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Está vendo? Eu lembrei aí desse texto aqui de Hebreus que fala sobre isso. Tranquilo aí, irmãos e irmãs? O pessoal ainda está acordado ou já todo mundo dormiu já? Claro. Estamos ligados aqui. Se algum irmão em comunhão quiser também comentar alguma coisa, fica à vontade, viu, irmãos? Estou lendo aqui, falando, mas qualquer comentário dos irmãos,
Vocês podem falar aí que eu já abro para vocês também estar participando aí com a gente. Então, esses dois pensamentos. Aconteceu uma desconexão aí do irmão. A minha conexão caiu rapidinho aqui, agora vou refazer as apresentações. Um pouquinho aqui que eu vou apresentar de novo. O tamanho da letra tá bom aí, né? Tem um botão aqui no meu mouse que às vezes eu clico nele sem querer e ele sai, ele fecha o Google Meet. Acho que eu cliquei nele aqui sem querer. Os irmãos estão me ouvindo, né? A gente vai continuar aqui a leitura. Tá bom. Então, continuando a leitura aqui. Nem o juízo de Deus deve abalar a atividade sacerdotal. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Isso está em Levítico 10, do 6 ao 7. Então, aqui é a continuação dali, né? Depois daquele acontecimento, então, Moisés fala assim para Arão, a forma como eles deveriam, vamos dizer assim, né, guardar o luto ali pela morte dos filhos de Arão, mas você vê que é de uma forma bem discreta, né, e que não ia, vamos dizer assim, interromper a atividade sacerdotal, o ofício deles como sacerdotes, de Arão, os outros dois filhos dele, né, Eleazar e Itamar, né, ele tinha 4 filhos, Nadab e Abiú morreram, aí ficou agora Eleazar e Itamar, e os outros levitas ali que estavam na tenda da congregação e no tabernáculo para fazer os ofícios do Senhor. As atividades não deveriam ser interrompidas por conta desse acontecimento. Arão, Eleazar e Itamar deviam permanecer impassíveis na sua elevada posição, na sua santa dignidade, na sua posição de santidade sacerdotal. Nem a falta, nem o seu consequente julgamento deviam interferir com os que usavam as vestes
sacerdotais e eram ungidos com azeite da unção do Senhor. Esse azeite havia-os colocado num sagrado recinto, onde as influências do pecado, da morte e do juízo não podiam atingi-los. A gente sempre tem que lembrar, né, irmão, que o azeite, lá no Antigo Testamento, é uma figura do Espírito Santo, sabe? O azeite, por isso que havia a unção com óleo, né, que é o azeite. Então, é uma figura do Espírito Santo. Então, os sacerdotes, eles foram ungidos, né, com esse azeite de unção, né, do Senhor. Então, era, vamos dizer assim, figuradamente, nos ensinando que eles iriam agir sob a direção do Espírito Santo de Deus, tá? Eles eram ungidos assim para isso. Então, esse azeite havia-os colocado num sagrado recinto, onde as influências do pecado, da morte e do juízo não podiam atingi-los. Os que estavam fora, que estavam a uma distância do santuário, que não estavam na posição de sacerdotes, podiam lamentar o incêndio. Mas quanto a Arão e seus filhos, deviam continuar no desempenho das suas santas funções, como se nada tivesse acontecido. Sacerdotes no santuário não deviam lamentar-se, mas adorar. Não deviam chorar, como na presença da morte, mas curvar as cabeças ungidas na presença da visitação divina. O fogo do Senhor podia agir e fazer a sua obra de juízo, mas a um verdadeiro sacerdote não interessava o que esse fogo tinha vindo fazer, se vinha para expressar a aprovação divina, consumindo o sacrifício, ou o desagrado divino, consumindo os que ofereciam fogo estranho. Ele só tinha que adorar. Aquele fogo era uma manifestação bem conhecida da presença divina em Israel, e que atuasse em misericórdia ou julgamento. A obrigação de todo o verdadeiro sacerdote era adorar. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Há em tudo isto uma profunda e santa lição para a alma. Os que são conduzidos para perto de Deus, no poder do sangue e pela unção do Espírito Santo, devem mover-se numa esfera fora do alcance das influências naturais. A proximidade de Deus dá à alma um tal conhecimento dos seus caminhos, uma tal compreensão da justiça de todas as suas dispensações, que nos habilita a adorar na sua presença, ainda mesmo que o golpe da sua mão nos tenha tirado o objeto das maiores aflições. Pode perguntar-se, teremos de ser estoicos? E eu pergunto, Arão e seus filhos eram estoicos? Não, eles eram sacerdotes. Não sentiam como os outros homens. Não sentiam como os outros homens? Dá uma paradinha aqui, irmãos, porque esse aqui pode perguntar-se, né, se teremos de ser estoicos. Isso aqui é estoico, se eu não me engano, vou agora dar uma olhadinha aqui no Google, mas é um tipo de pensamento, né, grego, de uma filosofia grega, que eu estou falando aqui, mas depois vou confirmar agora aqui no Google, né, que ensinava que a gente não deve, né, ter sentimentos, né, ser tipo assim, imune à dor, às coisas do dia a dia. Ser uma pessoa estoica é isso, né?
Mas eu vou confirmar aqui, vou botar aqui, estoico aqui no Google para apresentar para os irmãos, para a gente poder entender o que está sendo falado ali no livro, tá bom? Aqui, pronto. Deixa eu ver se eu apresento aqui para vocês. Então, pronto. Estoico, o que é ser estoico? A palavra estoico e seu uso moderno. Deixa eu botar lá para aumentar isso aqui, que parece que está pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Então, a palavra estoico em seu uso moderno se refere a uma pessoa que é indiferente ao prazer, à alegria, assim como à tristeza ou à dor. Então, é uma filosofia grega lá, em que esses filósofos, os estoicos, eles eram indiferentes ao prazer, à alegria, à tristeza, à dor, qualquer tipo assim de sentimentos. Né? Eles achavam que a pessoa, para ter uma vida aqui neste mundo boa, né, vamos dizer assim, e mais elevada, essas coisas como tristeza, prazer, dor, alegria, esses sentimentos não deviam afetar eles. Então, quando ele está falando aqui, voltando lá vou botar aqui botar no texto lá que ele está apresentando, quando ele está falando, compartilhar, então quando ele fala aqui sobre, né, pode perguntar se teremos de ser estoicos, ou seja, ser pessoas sem sentimentos, é mais ou menos isso que ele está falando, né? Então, se acontece uma coisa dessa, por exemplo, como aconteceu ali no julgamento, né, do filho de Arão, Nadab e Abiú, que foram mortos, é lógico, né, e é natural que Arão ficou triste com aquilo. Houve uma tristeza no coração dele. Né? Mas a gente está vendo aqui que Moisés está dizendo a Arão que era para continuar, né, segundo a palavra de Deus, a ordenação do Senhor, para continuar os serviços sacerdotais, né, alegrando-se no Senhor, sabendo que os desígnios do Senhor sempre são bons. Então, aquele sentimento de tristeza que tinha no coração dele, de luto, de dor pela perda dos 2 filhos, não devia impedir o ofício sacerdotal, tá bom? Então, quando ele pergunta aqui, pode perguntar se teremos de ser estoicos, nós cristãos, né, teremos que ser estoicos, ou seja, sem sentimentos, sem levar em conta os sentimentos, né, de dor, tristeza, alegria ou qualquer outro sentimento humano normal que nós temos. E aí ele faz, e eu pergunto, Arão e seus filhos eram estoicos? Então ele já responde aqui, ó, não. Ele já responde aqui. Entanto, nós, né, irmão, nós não somos estoicos, ou seja, não somos como aqueles filósofos gregos que não levam em consideração os sentimentos, né, os prazeres, a alegria, a dor, a tristeza, ou qualquer outro tipo de sentimento. Nós não somos assim. E nem Arão e seus filhos eram assim também. Então ele responde aqui, não. Arão e seus filhos eram estoicos? Não. Eles eram sacerdotes. E aí, aqui eu falo também, né, para os irmãos, lembrando, aqui está na antiga dispensação, quem era o sacerdote da família de Arão. E hoje, quem são os sacerdotes na Assembleia? Quem são os sacerdotes? Todos os irmãos e as irmãs são sacerdotes.
todos são sacerdotes diante de Deus. Né? Nessa dispensação atual, todo crer no Senhor Jesus Cristo se torna filho de Deus e são sacerdotes de Deus. Né? Isso a gente pode ver, deixa eu apresentar aqui, na palavra de Deus, lá em 1 Pedro. Acho que é 1 Pedro. Não sei se é 1 Pedro ou 2 Pedro, se algum irmão também lembrar aí, mas acho que é primeiro. Deixa eu ver aqui. Acho que é segunda. Segunda Pedro. Não, 1 Pedro. É um pouquinho, irmãos, aqui para eu achar o texto. Se alguém estiver botando aí no chat, eu não estou conseguindo ver o chat agora. Eu vou ter que falar. Aqui achei. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Está aparecendo aí, né? Está apresentando, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Puxa, parou de apresentar? Saiu. Saiu, é? Peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Peraí. Eita. Tomando uma surra aqui do Meet. Está apresentando agora aí? 1 Pedro? Tá. Certo. Então, a 1 Pedro, capítulo 2, verso... Aqui, ó. 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Vamos aqui? Sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vós, nós, que né, Pedro está falando de nós, a igreja, nós todos aí, irmãos e irmãs, sois sacerdócio real. Tá bom? Deixa eu ver se tem outro versículo aqui que fala, aqui, ó. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Certo? Então, hoje, quem são os sacerdotes? Todos os cristãos. Né? Todos aqueles que são cristãos são feitos assim, sacerdotes diante de Deus. Naquela dispensação, era só Arão e a sua família, a sua descendência, tá? Que eram sacerdotes. Estão botando lá no livro. Então, eles eram sacerdotes e hoje nós somos sacerdotes. E aí, cabe a mesma pergunta, né? Nós somos estoicos, como ele perguntou aqui, né? Teremos de ser estoicos, ou seja, sem sentimentos, né?
e indiferentes aos sentimentos? E ele responde aqui, não. Eles eram sacerdotes. Não sentiam como os outros homens. Não sentiam como os outros homens? Ele pergunta. Sim. Né? Então, sim, sentiam. Né? Arão sentiu a dor da perda de seus 2 filhos. E nós hoje também, como sacerdotes diante de Deus, nós também sentimos, né? Temos os sentimentos. Mas adoravam como sacerdotes. Então, esses sentimentos que nós temos também hoje, né, às vezes a gente passa por determinadas situações em nossa vida que, por exemplo, podem nos deixar muito tristes e abatidos. Isso não deve, né, como a gente viu aqui, como Moisés falou para Arão e os seus outros 2 filhos, né, deixa eu ver aqui, lembrar o nome deles aqui, Itamar, Eleazar e Itamar. Moisés falou para Arão, Eleazar e Itamar que era para continuarem com os ofícios deles de sacerdote. Né? Então, hoje, a gente pode passar por determinadas situações que vão nos deixar triste, abatido, ou qualquer outra coisa, ou coisas que vão nos dar determinado prazer ou alegria e tal, mas essas coisas não podem impedir o nosso ofício sacerdotal, vamos dizer assim. Nós devemos continuar adorando como sacerdotes, como Arão, os seus filhos ali, né, eram sacerdotes, tinham sentimentos, tudo, sim, tinham, mas adoravam como sacerdote. Também nós hoje. Então, às vezes acontece, né, de um irmão, uma irmã está passando por problemas, fica muito triste, muito abatido. Vou falar desses sentimentos, né, que são os sentimentos que nos levam a ficar desanimado, a não ter vontade de levantar, a não ter vontade de comer, alguma coisa dessa, né? A gente pode passar por determinada situação muito triste em nossa vida. Mas, irmãos, isso não deve nos impedir de adorar o Senhor, de adorar a Deus. Então, isso não deve nos impedir, por exemplo, de a gente ir para a reunião na Assembleia para o partimento do pão, que é o momento supremo, é a reunião mais elevada, né, nesse sentido, de a gente estar diante do Senhor para o adorar, lembrando dele em sua morte. E às vezes acontece, né? Acontece de nós, por conta de algum tipo de sentimento, assim, de dor, de tristeza, a gente simplesmente não vai, né? Ou simplesmente também não adora o Senhor. A gente acha que esse sentimento justifica, mas a gente está vendo aqui que não justificou para Arão, né? Para Eleazar, Arão, Eleazar, e os seus filhos, né? Eleazar e Tamar. Moisés disse a eles, né, que eles deviam continuar o ofício ali de sacerdote, conduzindo a adoração ao Senhor, né, no seu ofício ali de sacerdote, tá bom? É uma coisa, um ensinamento também para nós aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vou terminar, tá bom, irmãos? Que já está no horário. Deixa eu terminar só esse capítulo aqui, só essa partezinha aqui. Então eles deviam, sim, mas adoravam como sacerdotes. Isto é profundo e abre-nos um horizonte de pensamentos, de sentimentos e de experiências no qual a natureza humana nunca poderá mover-se. Uma região da qual nada conhece, apesar de toda a sua orgulhosa cultura e sentimentalismo. Devemos andar no santuário de Deus na verdadeira energia sacerdotal, a fim de podermos compreender a profundidade, o significado e o poder de tais santos mistérios. O profeta Ezequiel foi chamado nos seus dias para aprender esta lição.
veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos. E não te repulsarás, e o pão dos homens não comerás. E fiz pela manhã como se me deu ordem. Disse-á que tudo isso é um sinal para Israel. É verdade. Mas prova que tanto o testemunho profético como o culto sacerdotal devem elevar-nos acima de todas as exigências e influências da natureza, da terra. Os filhos de Arão e a mulher de Ezequiel foram justificados de um só golpe. E, contudo, nem o sacerdote, nem o profeta deviam descobrir a sua cabeça, nem verter uma lágrima. Ó prezado leitor, que progresso tem feito cada um de nós nesta profunda lição? Não há dúvida que tanto o leitor como o autor têm de fazer a mesma confissão humilhante. Então, ele está se colocando também, né? Claro que o irmão McIntosh já faleceu, o irmão lá do início do século XIX, mas quando ele escreveu isso, ele também estava se colocando, né, na mesma posição aqui de estar sendo ensinado, né, pela palavra do Senhor nessa questão. Não há dúvida que tanto o leitor como o autor têm de fazer a mesma confissão humilhante. Muitas vezes andamos como homens do mundo e comemos o pão dos homens. Outras vezes somos privados dos nossos altos privilégios sacerdotais pelos manejos da natureza e as influências da terra. Então, eu vou parar aqui por aqui, a gente continuando aqui. Tira um print aí. Jefferson. Então, a gente vai concluir por hoje aqui. A gente vê, né, essa exortação aqui, através desse ensinamento do que a gente deu ali em Levíticos, que essas coisas que podem nos influenciar como homens, as coisas do mundo, sejam elas o que for, coisas alegres ou coisas tristes, coisas prazerosas ou coisas que não são prazerosas, né? Aquilo que traz uma alegria ou aquilo que traz a dor. Nada disso pode, né, influenciar a nossa propósito, nosso chamado como cristãos e como sacerdotes diante de Deus. E como nós devemos estar diante do Senhor, sempre em adoração. Então, a gente fala isso porque a gente sabe, né, que esses tipos de sentimentos podem realmente afetar como nós nos achegamos à presença do Senhor. Ou muitas vezes nem isso, né? Faz com que a gente nem chegue na presença do Senhor para adorá-lo, né? Deixemos até de ir para a reunião ou outras coisas, e perdemos o ânimo e vamos, né, ficando desanimados nas coisas do Senhor. Então, isso é um solene aviso para nós, para a gente estar atento a isso. E a palavra está mostrando aí que não deve ser assim. Porque todos nós somos sacerdotes. Ok? Então, na próxima reunião, a gente começa daqui, ó. Devemos vigiar contra essas coisas. E aí a gente continua, tá bom? O horário já está bastante adiantado. É porque eu estou aqui. Eu esqueci que a gente perdeu um tempo, né, para conseguir resolver as partes técnicas aqui. E aí ficou pouco tempo para leitura. Mas os irmãos aí entendam, né? Então a gente vai continuar daqui, tá bom? Show.
encerrar aqui a apresentação, parar a gravação e nós vamos estar orando.